De Jesus. Olha só, amados irmãos, vamos estar passando então a segunda parte, ó, a preparação do exército. Olha só que a gente já entrou aí entendendo que nós estamos numa guerra, então eu vou chamar como exército de Cristo. Lembra que eu falei no começo do vídeo que você está listado num exército espiritual, num exército celestial? Então, em nome do Senhor Jesus, amados irmãos, você tem que se alistar nesse exército. Para o quê? Para fazer a obra de Deus. Para guerrear contra as trevas, para lutar contra as trevas, para combater aquele combate. Então, olha só, a preparação do exército. Vamos ver agora como que a gente se prepara para lutar contra Satanás, porque muitos estão querendo fazer visita, muitos vão no hospital, muitos vão fazer, mas sem se preparar. E aí recebe as retaliações, recebe a volta do inimigo e não consegue vencer o combate, não consegue vencer a guerra, se desvia, cai, porque não está preparado para fazer aquilo que fez. Irmãos, nós temos que entender que para tudo precisa uma preparação. Para você dirigir um carro, você teve que se preparar, ir na autoescola, ser aprovado para começar a dirigir o carro. Para você agora ir para uma faculdade, tu também tem que se preparar, estudar, passar nas provas, para tu ir lá exercer aquela faculdade. Tudo na vida tem que ter uma preparação, mas os maiores erros dos cristãos hoje é que não querem se preparar. Olha só, nós temos que se preparar para ir para o céu. Jesus disse, se prepare. Então tudo tem que ter uma preparação. Mas as pessoas querem sair fazendo sem nada, e aí sem a preparação acaba caindo. Temos que ter a preparação, e quem nos prepara é o Espírito Santo, quem nos prepara é Deus. Então muitos estão pregando despreparados, muitos estão orando despreparados, muitos estão indo fazer a obra sem preparação. Então precisa o exército se preparar, revestir da armadura, precisa o exército se preparar, revestir do Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que ter esta proteção. E tudo isso não é da minha cabeça, eu vou mostrar para vocês biblicamente, tudo sobre a preparação, tudo sobre um exército. O mundo espiritual é coisa séria, irmãos. O mundo espiritual é coisa séria. O mundo espiritual é seríssimo. Porque o diabo ele vem e derruba aqueles que não estão preparados. Mas se você estiver preparado, nada vai acontecer contigo. Se você estiver preparado, ele não pode te tocar. Olha só, irmãos, eu estou orando por vidas. Eu oro por vidas no YouTube. Eu oro por vidas na igreja. Eu oro por vidas em casas. Quantos demônios, quantas manifestações vocês já viram de vídeos no canal. Quantas pessoas eu não filmei. Quantas coisas aconteceram. E eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Por que eu estou aqui? Porque eu não tenho brecha para o diabo entrar. Eu estou fazendo a obra. Vocês nunca viram o pastor Diego dizer, eu estou com uma enfermidade, eu estou com câncer, eu estou doente. Vocês nunca viram isso, porque Deus está me guardando de todo mal para eu fazer a obra. Porque Ele sabe que grande é a seara e poucos trabalhadores. Então, se você fizer a obra, o maligno não pode te tocar. Se você estiver revestido do poder de Deus, o maligno não pode te tocar. Então sai disso que os pastores estão ensinando, coisas erradas, alimentando mais o diabo, dizendo que tu vai ver a volta, que o diabo vai vir para te destruir, que o diabo vai vir te pegar. Mentira de Satanás. O diabo ele não tem poder sobre a tua vida, ele não tem poder sobre a tua casa, ele é derrotado pelo nome de Jesus. Mas é importante que você esteja com Jesus, esteja com a vida no altar, que daí o maligno não o toca. É Jesus que falou isso. Nós temos que crer na palavra, não naquilo que estão falando aí, palavras ao vento, dizendo que se tu fizer a obra, tu vai ver, o diabo vai te matar, o diabo vai te pegar. Para de brincar com o diabo, o diabo não tem poder, ele é derrotado em nome de Jesus. O sangue de Jesus derrotou ele. E se nós estivermos por debaixo da cobertura do sangue de Jesus, nós seremos lapidados. Olha só, amados irmãos, vamos ver o primeiro tópico que eu coloquei aqui para os irmãos. Todos que forem participar do evangelismo devem orar pedindo a proteção, o revestimento espiritual. Então, irmãos, para evangelizar, antes de tu evangelizar, você tem que orar. Você tem que orar no mínimo 30 minutos. O evangelismo não é bater na tua porta e vamos lá. Não é tu pegar qualquer irmão, vamos lá. Não para te visitar numa casa, para te evangelizar, para te fazer a obra de Deus. Tu tem que ter vida de oração. E isso não é eu que estou falando. É a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Veja que o Espírito Santo de Deus chamou Saulo e Barnabé. Ele chamou Saulo e Barnabé quando eles estavam servindo a Deus, jejuando. Então tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar a Deus. Tem que buscar um revestimento espiritual, sem jejum, sem oração. Se você vai evangelizar no sábado, jejua na sexta. Se você vai evangelizar no sábado, jejua na quinta. Se você vai evangelizar no sábado, se tu vai pregar palavra no sexta, no sábado, no domingo, jejua naquela semana. Porque se tu não jejuar, tu vai cair. O diabo vai conseguir te tocar, porque tu não está revestido. E sem revestimento, vem queda. Sem o poder de Deus, vem a queda. Então isso daí é bíblico. Saulo, Barnabé, antes de fazer a obra, eles jejuaram. Antes de fazer a obra, eles estavam jejuando, orando, buscando a Deus. E hoje as igrejas saem para entregar panfletos, saem para evangelizar.
E é por isso que muitos estão recebendo retaliação. É por isso que muitos estão sofrendo, por isso que muitos estão enfermos. Porque o diabo está tendo autoridade para tocar, porque os pastores não estão ensinando isso. Estão fazendo a obra de Deus sem preparação. Jesus Cristo de Nazaré, quando ele se esvaziou da sua glória, ele se preparou 30 anos para fazer a obra. E hoje nós queremos ser mais que Deus. Não queremos orar, não queremos jejuar, não queremos nos preparar para fazer a obra. Então é isso, tu tem que ter essa preparação. O exército de Cristo tem que estar preparado. Então é isso que nós temos que entender, amados irmãos. Porque existe um mundo espiritual. E ele sabe que, o diabo ele sabe se tu tem vida de oração. Ele sabe se tu jejua, ele sabe se tu ler a Bíblia. Então por isso que muitas das vezes ele vem e te toca. Porque tu vai lá, pensa que expulsou o demônio ali daquela pessoa e está tudo bem. Então, irmãos, vida com Deus. Para se salvar tem que ter vida com Deus. Tem que ter comunhão com o Espírito. Para vencer as trevas aí teu filho. Não é gritando com ele, não é brigando com ele, é orando. É buscando jejuar o tempo que tu conseguir. Mas se esforce para Deus. Amados irmãos, eu vou dizer para vocês aqui agora mais um tópico. Para a gente ver também, para preparar para a luta, para preparar para o combate. Nós estamos numa luta contra o diabo. Nós estamos numa luta contra as trevas. Então não tem como tu vencer o diabo na carne. Não tem como tu vencer o diabo conforme a carne. Tem que ser conforme o Espírito. Vença o diabo conforme o Espírito, não conforme a carne. Então é por isso que as pessoas não conseguem se libertar. O pastor ora, o demônio sai, mas ela volta para a carne. E aí o demônio volta pior. Muitos estão congregando na carne. Muitos estão indo na igreja na carne. Porque se aquela pessoa não ora, se aquela pessoa não jejua, se aquela pessoa não se coloca na presença de Deus, ela está adorando a Deus conforme o mundo. Porque no mundo eles também acreditam em Deus, mas não oram, não jejuam, não lêem a palavra. Então é isso que a gente tem que entender, temos que estar revestidos espiritualmente. Eu vou passar para vocês aqui agora, amados irmãos, a segunda maneira, em nome do Senhor Jesus. Olha só. Olha só. Você está saindo com um grupo para evangelizar, você e mais uma pessoa, para fazer a obra de Deus. Esses ensinos são ensinos ministeriais, para levantar o homem de Deus, para levantar a mulher de Deus, porque Jesus Cristo ele quer te levantar. Para de dizer que tu é um derrotado ou uma derrotada. Você pode sim fazer a obra de Deus. Deus ele não te chamou você para ficar chorando. Deus ele não chamou você para ficar trancafiado. Deus ele não chamou para você ficar se fazendo de coitadinho ou coitadinha. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você aceitou Jesus. O poder de Deus está na tua vida. Mesmo que tu se sinta fraco, ele vai aperfeiçoar o seu poder na tua fraqueza. Então nós temos que entender quem está conosco. Em qual quartel que nós estamos alistados. Nós estamos alistados num quartel celestial, aonde o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, ele comanda esse quartel. Então ele tem autoridade sobre as trevas. O exército de Cristo é muito mais poderoso do que o exército das trevas. Então você tem que estar no lado do exército de Cristo, não fazendo as vontades do exército das trevas, e sim fazendo a vontade dos exércitos de Deus, para que você venha receber o revestimento espiritual, para fazer a obra, para agradar a Deus. Agradar a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Então por isso que você tem que buscar a Deus, você tem que jejuar, você tem que ter vida com Deus. E depois que você jejuar, ter vida com Deus, tu tem que amar o próximo como a ti mesmo. É esse mandamento que Jesus deixou. E amar o próximo como a ti mesmo é tu ver o sofrimento daquela alma chorando, é tu ver o sofrimento daquela alma oprimida, que está sofrendo pela mesma dor, a mesma depressão, a mesma angústia que tu passava, tu ir lá e ajudar ela a sair daquele buraco. Tu ir lá e ser um instrumento de Deus para libertar, para tirar aquela pessoa daquela escravidão, daquela vida oprimida que ela está sendo por Satanás. Então, esse é o segundo maior mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, esses são os mandamentos que Jesus Cristo deu para a igreja. E todo aquele que não estiver debaixo dos meus mandamentos, eles vão ser o quê? Eles vão ser expulsos do reino do céu, não está em mim. Olha só, meus irmãos, eu vou colocar aqui, ó. Intrusos, outras pessoas que não estão no mesmo espírito, não podem ir evangelizar contigo. Não pode. Se você, pastor, vai vir um irmão da outra igreja que é ir no evangelismo. Não pode. Pastor, tem irmã que é lá da outra igreja, lá na Porta Larga, quer evangelizar comigo, eu vou evangelizar com ela. Não vá. Não vá, não faz. Não vai contra a Bíblia. Porque tudo que tu fizer contra a Bíblia, o diabo vai ter autoridade para entrar na tua vida. Eu conheço já muitas das vezes, a Bíblia está dizendo, não é eu que estou dizendo. Olha só, 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14, ó. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que a sociedade pode haver entre vós a justiça e a iniquidade, ou comunhão da luz com as trevas. Então não tem como nós ter comunhão com as trevas. Aquela pessoa não ora, não jejua, não busca Deus, ela não está no mesmo espírito que tu, ela não pode jejuar.
Muitas das vezes, irmãos, eu estava orando numa casa e aquela pessoa que foi comigo para fazer a obra, isso eu falo porque eu já quebrei a cara, porque eu já aprendi pelo Espírito Santo e aprendi pela palavra. Manifestou o demônio na pessoa que estava ali junto, que não estava preparado. Eu fui para expulsar o demônio saiu do corpo da mulher e entrou no corpo da pessoa que foi comigo. Então acontece isso se você ir com uma pessoa que não é do mesmo jugo, que não está buscando no mesmo espírito, porque ela não está no mesmo jugo que você está levando uma carga mais pesada. A luta vai ser maior, tu está indo contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, e o diabo vai receber legalidade. Então, amados irmãos, nunca faça o evangelismo com pessoas que não estão na mesma doutrina, que não estão no mesmo espírito, que não são aí. Eu estou vendo aí muitas pessoas fazendo evangelismo com pessoas que são de doutrina com não são de doutrina, pessoas de calça, pessoas de boné na madrugada, pessoas do mundo fazendo evangelismo junto com um crente. Isso daí é errado, irmãos. Isso aí é jugo desigual. Isso daí não pode. Então nunca leva a pessoa que não é convertida, pessoas que não aceitou Jesus, pessoas que não aceitou pelo menos a conversão no seu coração, porque o demônio ele vai atuar na sua vida. Os irmãos que perderam o ensino depois, irmãos, é só voltar lá do começo que vocês viram, nós estamos no terceiro slide, tem muita coisa para nós falar ainda, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, para isso que nós estamos aprendendo aí sobre libertação. Eu não vou falar de novo, porque eu já falei 3 vezes, e aí se eu voltar 3 vezes eu vou ficar sempre na mesma coisa, e nós não vamos conseguir progredir. Então os irmãos depois volte lá e assista ali com calma, em nome do Senhor Jesus. Todos devem estar debaixo da cobertura espiritual do pastor. É por isso que eu digo, irmãos, que a gente não pode, que a gente tem que ter uma cobertura espiritual. Não adianta você querer evangelizar sem autorização do seu pastor, sem o teu pastor estar sabendo, sem o teu pastor estar te aprovando, te abençoando, porque muitos pastores não deixam também ir, porque eles não fazem a obra, mas você tem que ir revestido pelo pastor do pastor. Jesus tem que estar te cobrindo. Então, se o teu pastor ele é de fazer a obra, ele é de jejuar, ele é de orar, quando você for evangelizar, liga para ele, fala: pastor, eu estou indo evangelizar. Abençoa aí, faz uma oração para abençoar meu evangelismo, faz uma oração para abençoar. Olha só o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo de número 17, versículo 11. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. E quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Veja que Amaleque era um dos inimigos de Israel que estavam numa guerra. Uma guerra que nós estamos vivendo agora contra as trevas. E veja como é que o inimigo trabalhava. Então eles estavam lutando. E a Bíblia diz que quando Moisés levantava suas mãos, o povo vencia. E quando Moisés baixava suas mãos, o povo perdia. Por quê? Que Deus está mostrando isso na Bíblia para nós aprender. Cobertura espiritual. Enquanto Moisés estava abençoando aquela luta, enquanto Moisés estava abençoando aquele combate, e quando as mãos de Moisés estavam estendidas, o povo vencia. Quando você for orar por libertação, quando você for evangelizar no hospital, no presídio, no orfanato, no asilo, quando você for fazer qualquer coisa espiritual, peça a cobertura espiritual do teu pastor, que ele vai orar, fazer uma oração cobrindo a tua vida, para que você vá evangelizar, para que você vá fazer a obra. Por isso que muitos caem, por isso que muitos desviam, porque não tem proteção espiritual, porque não tem cobertura espiritual. Veja que somente aí Uri e Arão colocaram uma pedra para Moisés sentar e levantaram a mão deles, ficaram levantando a mão dele para que eles vencessem aquele combate. Isso representa a cobertura espiritual, para mostrar, para que Deus ele mostra isso, para que ele mostra isso, amados irmãos. Eu vou estar mandando, irmão Tiago, a apostila depois para os irmãos, aqui no vídeo embaixo, vou estar botando nos comentários. Então, eu estarei botando uma apostila abençoada para vocês, tudo isso. Então, pode prestar atenção, não se preocupe em anotar ou printar a tela, se preocupe aí em analisar aquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque isso vai ser muito importante. Por que as mãos de Moisés estavam estendidas e o povo, ele ia... Irmão Mateus, nós estamos colocando todas essas apostilas aí, no ensino passado também tem, lá no vídeo aí, você pode ver de quarta-feira, tem ali o link da apostila, é só clicar no link, vai baixar o aplicativo dela, né, PDF ou do Google, e aí você vai baixar para ter na sua casa, para você saber. Por isso que eu estou fazendo isso daí tudo com muito amor, estou separando este tempo, demora bastante tempo, tem que buscar o capítulo, o versículo, anotar, e depois colocar para a apostila, tem que me preparar e tudo, eu não tenho computador, eu faço tudo no celular. Então, para buscar o melhor ensino para vocês e para vocês também entender tudo, para que vocês venham entender, porque depois, se você tem uma apostila, você pode rever o vídeo e ver junto na sua casa aí com a apostila, que fica baixada no Google. Fica baixada no Google, não fica nem no seu celular, aí você clica lá em nome do Senhor Jesus.
Irmãos, então olha só, colocando as mãos aí por cima, né? Para o quê? Deus, ele dava vitória para o povo no momento que Moisés levantava a mão por cima. Porque olha só, irmãos, se você for sem a cobertura do seu líder espiritual, se você for sem a cobertura do seu pastor orando por ti, o que vai acontecer? O diabo ele vai poder te tocar na tua vida. E se o diabo não tocar, ele vai entrar no teu coração. Aí então por isso que existem pessoas que falam assim, eu não preciso mais do meu pastor, eu já sei fazer a obra sozinho, eu não preciso mais do pastor, eu vou lá a hora que eu quero, faço o que eu quero. E aí o diabo derruba as pessoas. Porque não tem a cobertura espiritual. O diabo ele entra no coração das pessoas assim, dizendo, não, eu sou mais usado que o meu pastor. Então, por quê? Porque não está debaixo de uma cobertura e deixa a soberba entrar no seu coração. Então, por isso que o diabo ele entra desta maneira. Então, por isso que vocês têm que entender o mundo espiritual, que é muita coisa séria. Se o teu pastor não orar por você, você pode cair depois, porque ele não sabia nem onde é que você estava. Ele não orou, você não está sob uma cobertura espiritual para evangelizar, para pregar. E agora, quando acontece o quê? Que você também foi, o demônio caiu e nada aconteceu, o diabo ele vai entrar na tua mente dizendo que tu não precisa de pastor, abre a tua igreja, faz aí a tua obra, e isso muitos caem na fé. E Deus ele não se agrada. Todos nós temos que ter uma pessoa para nos espelhar, um líder, todos nós temos que ter. Veja que a Bíblia vai nos dizer que agora Moisés, Josué teve Moisés. A Bíblia vai nos dizer que Pedro andou com Jesus. A Bíblia vai nos dizer agora que Eliseu andou com Elias. Então você tem que ter um líder, um sucessor, alguém para te espelhar, alguém para te ajudar, alguém para te guiar, alguém para você perguntar, alguém para você crescer. Veja que nós necessitamos ter alguém. Então, por isso que a gente tem que entender, amados irmãos, que a grande questão do YouTube é um grande problema, que cada um é usado por Deus para fazer e trabalhar de uma maneira. Cada um é usado por Deus para trabalhar de uma maneira. Pedro era usado de uma maneira, Timóteo era usado de uma maneira, apóstolo Paulo era usado de uma maneira. E muitos irmãos acompanham diversos canais no YouTube, e cada um pega a maneira daquele homem de Deus. E o que acontece? Confusão na tua mente, tu não tem uma identidade. Veja que todos os homens olharam aquele lá. Veja que apóstolo Paulo andou com Timóteo. E Timóteo não ficou pegando conselho com Pedro, ele ficou pegando conselho com apóstolo Paulo. Então é por isso que muitos não crescem espiritualmente, porque estão ali pulando de galho em galho. Não tem um conceito enraizado para crescer espiritualmente. Então, por isso que eu digo, não é porque a gente briga por escrito, continua acompanhando, continua vendo o canal, mas escolha um para te seguir aqueles ensinamentos. Veja que o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, tu tem que ser imitador de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Então, eu posso dizer, seja meu imitador, porque eu imito a Cristo, eu busco fazer igual a Cristo. Então, nós temos que entender isso. Todo sucessor precisou de alguém do lado. Então precisa de ter alguém do lado. Por isso que eu estou aqui nesse YouTube para te ajudar, para estar do teu lado. Eu pego vocês pela mão, eu ensino, eu oro, eu faço de tudo para que vocês venham crescer espiritualmente, para que vocês venham colocar em prática. Eu não estou preocupado com dinheiro, eu não estou preocupado com nada, eu preocupo com a tua vida espiritual. Eu quero que você tenha um crescimento espiritual, que você venha ter a experiência que eu tenho, que você venha sentir o Espírito Santo da maneira que eu sinto na minha vida. Eu quero que você sinta o Espírito Santo da maneira que ele me toca na minha vida. Eu quero passar isso para você, porque se eu conseguir passar isso para você, você não vai se desviar, você não vai sentir a fraqueza, a frieza espiritual, você não vai parar, você não vai sentir, porque você sabe, você tem a certeza que mesmo que está passando pelo vale da morte, da sombra, mal algum chega sobre ti. Então, a minha intenção, meu real intuito, é levar tudo aquilo que eu me esforcei, que eu busquei sozinho, porque pastor nenhum me ensinou. Eu tive que estar com o Espírito Santo, eu tive que orar, eu tive que jejuar. Pastor nenhum me ensinou isso que eu ensino para vocês. Então, por isso que eu quero pascar tudo aquilo que eu peguei, tudo aquilo que eu sofri durante esses 9 anos que eu sou crente, e eu pego tudo de bom que eu aprendi, que valeu para minha vida, e passo para vocês. Então, para vocês já é passado filtrado, para que vocês não venham ser dependentes também do pastor Diego, e sim dependente do Espírito Santo, dependente de Cristo, ter uma comunhão com o Espírito Santo, crescer espiritualmente. Veja que os ensinos aqui não são ensinos que eu dou, não é para mim dizer que eu dou o melhor ensinamento da Bíblia, e sim são ensinamentos para que você venha praticar e colocar em prática. Todos os ensinamentos que a gente tem dado pelo Espírito Santo é para as pessoas colocarem em prática e deixar com que Deus cresça na sua vida, deixar com que Deus cresça no seu ministério, porque nós estamos instruindo sobre tudo. Nós estamos instruindo sobre casamento, que o diabo tem levado muitos para o inferno acerca disso. Nós estamos instruindo como ler a Bíblia. Nós estamos instruindo como jejuar. Nós estamos instruindo como você ser usado na libertação. Nós estamos instruindo como discernir os espíritos. Coisas para você. Eu poderia fazer ensino dizendo bíblico, falando o livro de Gênesis, falando o livro de Apocalipse. Eu poderia dar ensino também dizendo isso, aquilo, mas não, são ensinos para colocar em prática,
para que você venha crescer espiritualmente, porque não adianta nada você estar sendo um telespectador, somente uma pessoa assistindo no YouTube este canal. Se você só assistir, sentar, você vai fazer a mesma coisa que o mundo faz olhando televisão. Eles assistem todos os programas, assistem Netflix, mas não colocam em prática. Mas os ensinos de Deus é para colocar em prática. Então, amados irmãos, coloquem em prática isso. Sempre peça a cobertura do seu pastor.